Olá pessoal, saudações a todos. Agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal mais uma vez. Isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, discutir as nossas ideias. Quero também aproveitar nesse momento e deixar bem claro que o nosso posicionamento com relação à reabertura do comércio, mesmo com os aumentos constantes dos casos de coronavírus, é de pleno desacordo. Eu particularmente não concordo com a reabertura e já me posicionei várias vezes com relação a isso, até porque a gente está vendo as pessoas não respeitando o distanciamento social, não há uma participação efetiva do governo federal com relação ao combate da pandemia. Pelo contrário, a gente tem visto a negação constante do presidente e dos seus assessores mais próximos, em falas como alarde da mídia, uma gripezinha, é uma chuva que vai passar, que é invenção de petralha, que é coisa de comunista e por aí vai. Inclusive alguns ditos líderes religiosos fazendo campanha fervorosa para que a população volte a trabalhar, volte a frequentar seus templos, porque a Covid-19 é simplesmente invenção de comunista e de petralha. Então esses ditos líderes, a gente pode colocar aspas bem grandes, religiosos, na verdade eles estão preocupados com os dízimos e as ofertas dadas nas igrejas, em vez de se preocupar com a vida da população. Nas últimas 24 horas não se fala outra coisa em todas as mídias, além dessa suposta contaminação do presidente pela Covid-19. Eu, sinceramente, honestamente, eu tenho lá minhas dúvidas e vou dizer a você por quê. Talvez a minha voz não ecoe da forma que deveria ecoar, porque o nosso canal ainda tem muito poucos assinantes e a gente quer justamente no canal pessoas que consigam pensar por si só, que consigam ler nas entrelinhas e consigam discutir as informações e as ideias aqui apresentadas sem ideologia partidária. Eu não quero torcedor de partido político, eu quero cidadãos críticos, conscientes dos seus deveres e também dos seus direitos. E eu tenho deixado isso bem claro. Eu tenho minhas dúvidas com relação a esse exame do presidente. Não é aqui teoria da conspiração, ao contrário do que vive bastante o presidente ou prega, porque ele vive achando que o mundo inteiro torce contra ele. É porque chega a ser suspeito. O presidente apresentou 3 exames, 2 em nome de terceiros e um que não tinha nem sequer identificação, onde todos deram negativo. Todos. Em um momento onde o número de casos era bem maior e a contaminação estava sendo gigantesca. E agora ele traz depois de algum tempo, na verdade um 4º exame, onde aparecem todos os seus dados, inclusive seu nome. Chega a haver uma total descredibilidade na veracidade desse exame. Quem é que garante que esse exame não está sendo utilizado para uma jogada de marketing, já que a sua credibilidade perante a opinião pública, a sua aceitação perante a opinião pública caiu bastante? Porque desse desgoverno não se espera nada. E aí, se a gente for parar para analisar friamente, aqui não é conversa de quem torce para lado A ou para lado B, é de quem busca retratar os fatos. Ele já cometeu inúmeros crimes, são vários pedidos de impeachment contra ele
na Câmara Federal. A desculpa sempre é que não há clima político para isso, porque a gente vive num pandemônio, que é uma mistura de crise política, sanitária, econômica e social. Mas ainda tem muita gente que idolatra o chamado mito. Eu não sei se é ignorância, se é falta de amor ao próximo, ou se é a questão do orgulho em dizer que errou e que colocou no poder, na presidência da República, uma pessoa completamente despreparada, desqualificada para o cargo, que nós viramos chacota internacional. Dos países que combatem a pandemia, exceto aqueles que têm ainda traços de ditadura ou ditadura propriamente dita, que negam a existência da pandemia e do vírus, nós estamos entre os piores, e não sou eu que estou dizendo isso. São várias instituições de pesquisa, College Institute, Universidade de Harvard, a OMS, e é só buscar nos sites tenha credibilidade que a gente vê isso. Então é muito estranho esse exame do presidente, numa altura dessa do campeonato, justamente aparecer com o nome dele com todos os seus dados pessoais. Será que não é uma jogada de marketing para dizer que a cloroquina que ele mandou produzir em escala monumental nos laboratórios do Exército, além de receber os mais de 2 milhões de doses fornecida pelo governo de Donald Trump, para dizer que isso é a cura e que ele se curou graças à cloroquina, à hidroxicloroquina e azitromicina. Eu acho que a gente deve parar para poder tentar entender realmente essas coisas, tentar analisar friamente tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, para que, na minha concepção, a gente não caia novamente no conto da carochinha. Eu continuo dizendo que, para mim, é mais um golpe midiático do que qualquer outra coisa, essa apresentação desse laudo, desse exame, justamente com o nome dele. E se for realmente verdade, ele vai buscar fazer marketing da cloroquina, da hidroxicloroquina, da azitromicina, como ele falou ao noticiar que estava com a Covid-19, que era apenas uma chuva e que, se os jovens pegassem, que eles são imunes e não ia fazer a transmissão para outras pessoas. Além de desqualificado como político, quer fazer papel de cientista. Eu não digo de médico, porque tem muitos médicos aí irresponsáveis colocando receita de bolo para a cura da Covid-19 nas redes sociais. Eu já vi coisas absurdas, e olhe que eu não sou médico. Inclusive a última que eu li tinha hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D, zinco e vitamina C. Gente, é muita irresponsabilidade um profissional da área de saúde ter um comportamento desse e colocar uma aberração dessa nas redes sociais. É um grande desrespeito com a população. Isso é inaceitável. Isso é você querer brincar com a vida. Isso não é receita de bolo. E todos os órgãos responsáveis com credibilidade que fizeram pesquisa com relação à hidroxicloroquina e à cloroquina já comprovaram que não existe nenhuma funcionabilidade do medicamento no tratamento da Covid-19. Pelo contrário, ainda gerou mais problemas perante as pessoas que foram medicadas. E você tem um presidente inconsequente
se comportando e agindo dessa maneira. Além do mais, o Ministério da Saúde recebeu quase 39 bilhões para o combate à pandemia. E só usou até agora um terço de tudo isso. Onde é que vai esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Já que nós estamos tendo dezenas de centenas de profissionais da área de saúde, técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas e médicos, morrendo muitas vezes justamente porque não tem equipamento de EPI, porque estão ali na linha de frente combatendo a doença. E sem contar que há um comportamento irracional da população, por boa parte dela. Eu entendo que ficar dentro de casa 110 dias, 105, 115 dias, sem poder sair, sem poder fazer as coisas que gostaria de fazer, que sempre fez, sem viver a sua rotina, é complicado, mas é muito mais complicado perder a vida. É muito mais complicado se contaminar e levar esse vírus para os seus familiares, principalmente quem tem idosos dentro de casa. É uma questão de respeito, de humanidade, de você se colocar no lugar do outro. Infelizmente, ontem o Clóvis de Barros, que é um filósofo fantástico, conhecido como filósofo pop, ele disse que o problema do Brasil não é a terra, é justamente a população. Infelizmente, eu tenho de concordar com ele. Que o grande problema do Brasil, infelizmente, não agravando a todos, é justamente o povo brasileiro. Que é um povo que não conhece a sua história, não conhece o seu passado, que é ignorante politicamente e educacionalmente. E a gente tira isso pelo comportamento de uma pessoa que, durante a fiscalização no Rio de Janeiro, quando o fiscal foi abordá-la porque ela estava sem máscara, numa aglomeração, em um bar, ela virou e disse para ele: cidadão, não. Ela é engenheira civil. E aí ontem foi noticiado que a empresa fez a sua demissão. Eu, sinceramente, com todo respeito, se eu pudesse, eu iria lá para poder parabenizar pessoalmente o diretor dessa empresa. Primeiro porque você não pode diminuir uma pessoa pela posição que ela ocupa. Seja ela um simples catador de material reciclável, seja ela um professor ou qualquer outra função. Apesar de que professor nesse país, assim como cientista, não tem respeito e credibilidade, infelizmente, nenhuma. Porque tanto a ciência quanto a educação no nosso país sempre é delegado à quinta posição, à sexta posição, como se fosse algo para brincar de fazer e as pessoas brincarem de consumir. E a gente pode comprovar isso justamente com o comportamento das pessoas com relação a tudo que está acontecendo. A doutora Natália Pasternak, ela disse que, infelizmente, a ciência está para o Brasil, assim como o Brasil está para o país de primeiro mundo. E realmente isso é uma verdade, infelizmente, absoluta. Então é triste e lamentável ver esse comportamento. Eu fui fazer uma pesquisa e várias emissoras também mostraram que a pessoa que foi destratada durante o seu trabalho no Rio de Janeiro é um veterinário com mestrado e doutorado. Mas eu não sabia que engenheiro civil não se contaminava com Covid-19. Eu não sabia que engenheiro civil, se contaminar, que ele ia direto lá para o Sírio-Libanês ou para o Albert Einstein. Eu não sabia que engenheiro civil, ao se contaminar, ele iria, e viesse a morrer, ele iria para uma zona intermediária. Não iria nem para o céu nem para o inferno, porque ele estaria acima do bem e do mal. E talvez engenheiro civil também não morra ao pegar Covid. Assim como o presidente também. E aí a gente consegue entender a que ponto chega a ignorância do nosso povo. A que ponto chega as aberrações que nós estamos assistindo dentro de um país que tem tudo para poder ser primeiro mundo e não vai ser nunca. Primeiro porque nós temos uma corja de marginais dentro da política,
Segundo, porque o nosso povo não conhece sua história, não conhece de política, tem uma educação de péssima qualidade, uma educação bancária que não faz com que você pense, uma educação ao qual que você simplesmente é teleguiado como se fosse gado para o abate, e a música do Alceu já diz isso. Então, nós vamos continuar, infelizmente, assim como a América Latina, sendo a lata de lixo da Europa e dos Estados Unidos. E o nosso povo tem culpa significativa nisso. Porque não busca conhecimento. Quando busca conhecimento, usa de maneira errada, usa para querer diminuir as outras pessoas, porque não tiveram a mesma oportunidade. Porque dizem que não gostam de política, mas nas redes sociais são verdadeiros gladiadores. Não dá uma contrapartida social para essa formação que recebe, muitas vezes em instituições públicas, porque o seu título é só para você. E pelo contrário, em vez de ajudar a mudar a realidade do país, ajuda a piorar. Enquanto isso, a gente vai continuar assistindo figuras dantescas como esse que está na presidência da República e todos aqueles que o cercam, fazendo do nosso país ser uma piada. Nós estamos há quase 2 meses sem um ministro da Saúde. Nós temos lá um general que é formado em logística. A não ser que a logística, sem querer diminuir a profissão, com todo respeito aos meus colegas, ele também ensine a operar, tem estudado lá anatomia, fisiologia, cinesiologia, coisas do tipo que ajuda na cura e na prevenção de doenças. Nós não temos ministro da Educação, temos de votar o Fundeb antes do final do ano, porque é o que garante para muitas prefeituras do interior, principalmente aqueles municípios pequenos que vivem graças ao ICMS recolhido pelo comércio e pelo fundo de participação dos municípios, a pagar professores, a comprar material para as escolas. Porque esses municípios, na verdade, eles não conseguem se manter. E se o Fundeb não for aprovado, não teremos nem sequer dinheiro para poder pagar esses profissionais. Como muitos que fazem parte do governo defendem a privatização da educação e do SUS, talvez seja esse o interesse desse subpresidente que está aí. Que é uma vergonha para quem tem vergonha, para quem conhece a sua história, para quem tem um mínimo de princípios e de valores, coisa que infelizmente boa parte não tem, e uma vergonha para a história do nosso país. Vai ser uma página embranquecida para a história do nosso país. E estamos vivendo, ou iremos viver, se assim ele chegar ao fim do mandato, em 4 anos, um retrocesso de 500, em todos os aspectos, na área de saúde, na área de tecnologia, na área de científica, na área de educação. Nós talvez precisamos de mais um século ou mais para recuperar tudo que vai ser destruído. Sem contar a questão do meio ambiente. Recentemente, hoje, para ser mais exato, vai ser enviado para o Mourão uma carta assinada pelos diretores das maiores empresas desse país, se postando contra o desmatamento da Amazônia, a falta de fiscalização, a desestruturação no combate às queimadas e ao desmatamento, ao extermínio de povos indígenas. O mundo inteiro consegue ver isso, mas o desgoverno que nós vivemos não consegue ver isso. Os seus apoiadores, na maioria das vezes, são tão irracionais, porque a palavra certa é essa, irracionalidade, que não consegue ver isso. Mas muita gente ainda acha o governo dele excelente e bom. Talvez seja bom para os ricos, para os gados, para os anecéfalos, para os ignorantes, que infelizmente nós temos muitos, não são poucos.
para aqueles que não conhecem história, para aqueles que não conhecem política, mas que nas redes sociais são defensores de unha e carne do presidente, de toda essa politicagem que está acontecendo no Brasil. Então essa é a triste realidade que nós vivemos e vamos ficar atento, porque, mais uma vez eu repito aqui, essa suposta contaminação do presidente com relação ao Covid-19, para mim é jogada de marketing. Para mim é jogada de marketing. Porque nós temos o pior presidente da história desse país, fora da ditadura, e nós somos um dos piores países no mundo no combate ao Covid-19. Nós temos quase 1.700.000 contaminados, isso numa subnotificação sem precedentes. Temos mais de 66 mil mortos, e como o presidente falou na sua transmissão, ao colocar que estava contaminado pela Covid-19, que era apenas uma chuva. Isso é um comportamento irracional, irresponsável, indigno de alguém que ocupa o mais alto cargo da República Federativa do Brasil. Mas cada povo tem o governo que merece. E a gente pode agradecer a mídia tradicional que teve e ainda continua tendo um papel fundamental na manutenção desse governo, assim como todo o centrão, que são aqueles partidos fisiológicos, aqueles partidos que são a nata da corrupção dentro do Congresso. E aí nós temos o DEM, PSL, nós temos o PSD, nós temos uma infinidade de partidos ali que infelizmente não defende nada que venha a ser benéfico para a população, a não ser seus próprios interesses, seus cargos, as propinas que vai receber para apoiar A, B ou C. Então, no dia que a população brasileira tiver consciência da importância da educação, conhecer verdadeiramente sua história e tiver noção da importância e do peso do voto, nós começamos a mudar esse país. Mas para isso nós temos de fazer um exemplo que seguiu o Japão ao ser praticamente dizimado na Segunda Guerra Mundial com as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Investir pesadamente em educação, investir pesadamente em ciência e tecnologia, coisa que no Brasil, infelizmente, nem os governos de esquerda tiveram essa competência para poder fazer. Deu uma melhorada? Deu, mas poderia ter feito muito mais. Então, consciência, respeito, politização não é politicagem, e valores é o que falta para os nossos políticos e também para o povo brasileiro.